Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependente da hora que você está assistindo a gente aí, celebrando com a gente nosso culto. Que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus te encontre aí, onde quer que você esteja, que você seja tocado por ela. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí comigo, um texto muito conhecido da gente também. Obrigado, Wagner. Muito conhecido da gente, mas que eu acho que vale a pena a gente refletir nessa manhã, que é Filipenses capítulo 2. Você que está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 2. Você que está com o aplicativo aí, conecta em Filipenses capítulo 2, que eu queria falar sobre fé viva e pulsante nessa manhã. Filipenses 2, a gente vai ler do 1 até o 18, uma leitura um pouco extensa, mas é necessária e vai fazer muito sentido porque a gente vai refletir nessa manhã aqui com vocês. Filipenses 2, do 1 ao 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, diz assim, Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo a que devia se apegar. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a mim, na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém. Até aqui é a nossa leitura. Irmãos, eu andei pensando comigo sobre os nossos próximos 10 anos, acerca do que poderíamos propor sobre uma igreja diferente, ser uma igreja diferente. E fiquei pensando comigo, o que é ser uma igreja diferente, né? Depois de 10 anos, uma caminhada longa, a gente até estava pensando sobre o tanto de tempo que tem aqui a igreja na Zona Leste, são mais de 10 anos, né? A gente fez um cálculo por cima ali, de igreja são quase 19, 20 anos, alguma coisa assim, ao redor de 20 anos. E como ser diferente, como propor uma igreja diferente, como fazer uma igreja diferente, depois de tanto tempo, né? Que a gente repete as coisas, tem repetido as coisas, então o jeito de fazer o culto é o mesmo, o jeito de pregar, o tempo da pregação é o mesmo, né? O jeito de falar, como a gente pode proporcionar uma novidade para que gere interesse nas pessoas, para que gere novidade para o coração das pessoas.
E nesses 10 anos eu pensei comigo, nós precisamos de uma igreja que seja viva e pulsante. E qual é a nossa referência? O que a gente pode pegar como referência? Filipenses. A gente sabe, Paulo escreveu várias cartas, mas Filipenses ele faz questão de agradecer, de ressaltar o tempo todo como essa igreja tinha uma fé que mantinha nele um sentimento de, poxa vida, até aqui valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Então eu falei, eu preciso conduzir com os irmãos essa reflexão a partir de Filipenses, para que a gente possa colocar no coração também uma construção, irmãos. A gente vai fazer 10 anos, comemoramos 10 anos a partir de agosto, e a gente precisa pensar no que a gente vai deixar para a próxima geração e no que a gente está construindo como igreja. Porque assim, tudo que a gente experimenta aqui na comunidade, tudo que a gente vive na comunidade, também é produção nossa. Não é só do pastor, não é só do grupo de louvor, não é só da liderança da igreja. É uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade de construir uma igreja viva e pulsante, porque nós não queremos ser uma igreja, e nós já passamos desse ponto de ser uma igreja que olha para a vida e fala assim, de fato, a vida é dura, a vida tem os seus percalços, a vida tem as suas dificuldades, não é fácil lidar com a vida, né? A gente olha e às vezes se depara como salmista, olha para a vida de quem pratica a iniquidade, de quem pratica coisas erradas e chega a fazer uma oração, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu procuro seguir e fazer tudo com ética, com respeito, com transparência, com honestidade, com verdade, com justiça. E quem está fazendo coisas que estão totalmente distante disso, está prosperando. E eu estou passando as minhas dificuldades, não saio desse lugar difícil que eu estou. Então, irmãos, a vida é dura mesmo. Isso é óbvio, todos nós sabemos. A vida é difícil mesmo, para todos nós. Mas a gente não quer gerar e proporcionar uma igreja que olhe para a vida que seja difícil, se abrace com o fracasso e faça uma aliança com o fracasso. A gente não quer. A gente quer proporcionar para as pessoas uma igreja que olhe para o fracasso, diga para o fracasso, para os erros, para os desacertos. De fato, faz parte da vida. Mas a gente não quer ficar preso e parado nesse estágio de fracasso e de desacerto. A gente quer acertar, a gente quer viver bem, a gente quer pulsar. E o apóstolo Paulo diz isso aqui nesse texto que eu acabei de ler. Se existe alguma coisa boa entre vocês, alguma coisa vibrante entre vocês, nisso pensai. Porque existe no meio de nós coisas que a gente pode se apegar que são coisas boas aqui na comunidade. Mas às vezes eu fico pensando que a gente se abraça com as angústias da vida e não celebra essa fé viva, essa fé pulsante que a gente precisa proporcionar. Irmãos, eu vou repetir, essa não é só uma responsabilidade do pastor, porque o apóstolo Paulo escreveu, nós acabamos de ler, que ele diz assim, na minha presença, vocês têm uma fé impressionante. Eu espero que na minha ausência a fé de vocês também seja impressionante, porque senão eu vou achar que tudo que eu estou fazendo é em vão, e eu não quero ter esse sentimento que tudo que eu fiz foi inútil. Ou seja, a responsabilidade de gerar uma fé que seja vibrante, pulsante e viva é de cada um de nós aqui na comunidade. Agora, como é que a gente vai chegar numa fé viva e pulsante? Eu acho que o apóstolo Paulo, ele dá algumas pistas para a gente que podem nos ajudar. Porque assim, gente, se a gente não tomar cuidado, a gente está fazendo as coisas só por repetição. E a vida não aceita a repetição. A vida, as demandas da vida, estão nem aí para nossas repetições. A vida passa como se fosse um trator em cima da gente, e a gente fica nas nossas repetições, perdido em repetições. Então, domingo de manhã vem para a igreja, aí faz o culto, vai para casa. Aí passa a semana daquele jeito que cada um de vocês vive a sua maneira. Tem gente que ainda consegue ter um tempo de oração, uma leitura bíblica, dar uma arejada no espírito, na alma. Mas se a gente ficar nessas repetições, só fazendo por fazer, não fará sentido.
E a gente não quer que não faça sentido. A gente quer proporcionar para você uma fé viva, para você pensar o seguinte: ó, eu estou passando por esse tempo aqui, mas esse tempo é passageiro. É passageiro. E eu tenho um Deus que está do meu lado. Gente, quando a gente diz aqui, pastor, a banda acabou de cantar aqui uma verdade. A gente tem que acreditar nisso. Nós temos um Deus que não somente olha por nós. Nós temos um Deus ao nosso lado, nós temos pregado aqui e vamos continuar pregando pelos próximos 10, 20, 100 anos. Nós temos um Deus que é companheiro da gente. Não faz sentido ver. Esses dias eu li uma camiseta no metrô. O Deus ex machina venceu. O que é o Deus ex machina? Eu vou explicar para você. Os filósofos, os gregos diziam que o Deus é o Deus ex machina, que quer dizer o seguinte: ele está para além das nossas angústias, do nosso passar humano, das nossas vicissitudes humanas. Então é um Deus que está para além disso, que não sente as nossas dores. Nós já superamos isso. Nós não queremos nos relacionar com um Deus impassivo. Nós não queremos e nós não propomos uma relação com Deus que não sente as nossas dores, as nossas angústias. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você ora e o Espírito intercede por você com gemido inexprimível, o que é isso? Ele está sentindo a sua dor. Ele está sentindo a minha dor, a sua angústia, a minha angústia. Então, diante desse Deus que sabe onde dói, e é nosso companheiro, nosso parceiro, a gente não pode ficar modorrento. É como diria o personagem: ó vida, ó céu. Que tragédia, a vida é uma tragédia. Vou aproveitar que está Odisseia lá nos cinemas, né? E vou entender a vida como uma grande tragédia. Eu vou ficar aqui me afundando nessa grande tragédia. Não, meu irmão. A gente quer propor aqui uma reflexão, não quer fechar os olhos porque a vida é difícil. Ou você está bem, amanhã você está doente. Ou você está bem, amanhã você tem um problema gravíssimo para resolver. Não dá para negar. Deus não protege a gente como se fosse numa redoma que isola a gente das dificuldades. Não é isso que a gente quer propor aqui. Não, pelo contrário. A vida é dura. Mas nós temos que cultivar diante da dureza da vida uma fé que, ainda que venha a crucificação na sexta-feira, no terceiro dia a ressurreição vai prevalecer. Amém, irmãos? E assim, uma fé viva, ela responde às demandas da vida. Ela te joga para frente. Uma fé viva, ao contrário de uma fé mecânica que está preocupada com as estruturas, né? Então, eu preciso acabar o culto em 2 horas. Vou dar um exemplo besta aqui. Não, porque tem que começar assim, 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 o culto acabar 2 horas, porque se eu não orar ajoelhado, não é orar. Não, gente. Isso é uma mecânica, um mecanicismo tosco, que não funciona. A vida requer da gente dinamismo. Dinamismo. E uma fé viva é uma fé dinâmica. É uma fé dinâmica. Uma fé viva é uma fé que se pergunta assim, ó: o que o Espírito está fazendo agora? É você fechar os olhos e pensar: o que o Espírito Santo quer de mim? O que o Espírito quer de mim? Né? Porque assim, como eu gosto de mencionar, né? Uma fala do pastor Levi que ainda fala comigo, no sentido do seguinte: gente, Deus está falando conosco, mas a questão é: você tem percebido Deus falar com você? E uma fé viva percebe Deus falando com você. É que a gente é treinado desde pequeno a ouvir Deus nesses grandes arranjos, né? Estrondos, e o avivamento, e o milagre. Sempre essa coisa grandiosa que a gente fica buscando. Eu entendo essa busca. Eu entendo. Às vezes essa busca, ela coloca a gente em marcha para caminhar mesmo. Então a gente quer uma coisa grande, um grande milagre, uma grande coisa. Mas, irmãos, e a sabedoria do matuto? E a sabedoria dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas que estão nos interiores desse país, que não têm grandes acessos à tecnologia, não veem grandes coisas, mas mesmo assim continua acreditando num Deus que talvez eles nem saibam dizer que é o Deus
com esse monte de elaboração que a gente faz aqui na grande cidade. O Deus, né, essas grandes elaborações teológicas. Mas é o Deus que cuida dele no interior do interior do interior. Às vezes ele não tem lá o grande acesso, tem nem internet. Tem nem internet. E mesmo assim a pessoa continua acreditando em Deus, um Deus que cuida, né? Aquela velha coisa dos antigos, dos nossos parentes do interior, que Deus te cuide, né? Deus te proteja, meu filho. Então, esse Deus, ele está na simplicidade da vida. Por que a gente abandonou esse Deus? Por que a gente perdeu de vista esse Deus? Né? Porque enquanto alguns se perdem nesses grandes arranjos, outros se perdem como a gente às vezes se perde. De olhar para a vida, não, porque eu sei todo o pensamento da filosofia grega. Sei tudo. Sabe tudo e não se permite ser tocado por esse sopro que é a ruá divina. Então, a gente vai praticar, a gente vai exercer uma fé viva como está em Filipenses, quando a gente começar a entender, irmãos, quando a gente começar a procurar entender, que quando Paulo escreve aos Filipenses, é mais ou menos dizendo para eles assim: tem coisa boa entre vocês. Tem coisa boa entre vocês. Pensem nisso. Reflitam nisso, recuperem isso em vocês. E, gente, uma coisa que precisa ficar claro: fé viva, fé pulsante, não é fé de alienação. Não é? Não, a vida realmente é cheia de dificuldade, de problemas, então vou ficar aqui falando língua estranha aqui, ficando igual um maluco da cabeça, ficar fazendo pirotecnias religiosas para tentar amenizar a dificuldade da vida, as dificuldades da vida. Não é isso que eu estou propondo para você. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: meu irmão, o que você faz, ou o que você fazia, ou o que você faz, que deixava o seu coração acelerado, que te arrepiava. É isso que a gente quer recuperar. É isso que a gente quer recuperar. Não um arrepio pelo arrepio. A gente quer recuperar essa sensação de estar flutuando, sabe essa sensação de estar flutuando? Mas não na base da alienação, não porque é uma alienação, uma abstração, mas a gente quer recuperar essa coisa de que tem alguma coisa acontecendo que me toca um lugar dentro de mim, que recupera em mim a vontade de viver, de fazer o melhor. Entende? É isso que a gente quer propor. A gente quer propor uma fé viva aqui para vocês, no sentido de dizer para você assim: meu irmão, por que você vai, em 2026, 2027, 2037, você está na igreja, você está vindo na igreja, não para cumprir um ritual, porque eu preciso ter uma religião, porque eu preciso ter uma fé. Não, eu estou indo à igreja, porque toda vez que eu estou em comunidade, o meu coração acelera, o meu corpo sente, e eu tenho vontade, sabe, de abraçar, porque eu sinto como se tivesse realmente um rio de vida fluindo no meio da comunidade, e eu posso beber desse rio e encarar a semana de peito aberto, sem medo de ser feliz. Você entende, irmão, o que eu quero dizer? E Paulo está dizendo isso para os irmãos aqui dos Filipenses. É mais ou menos atender aquilo que Agostinho dizia, no sentido de que dentro de nós, tem uma inquietude que só repousa em Deus. Mas não é fingir que essa inquietude não está mais dentro de nós, porque a gente fica fingindo e ela está dentro de nós. É nosso, faz parte da nossa constituição humana. Ela está aqui. Não ter vergonha de dizer: realmente eu preciso de algo superior. Algo superior. Algo sublime. Porque assim, esses dias eu tenho um divulgador de ciência nas redes sociais, e esses dias ele fez um vídeo para mostrar um buraco negro. E mostrando o seguinte: diante do buraco negro tinha diversas estrelas. E uma estrelinha desse tamanho, sabe qual era? O Sol. A gente sabe
que em relação ao Sol, a Terra é nada, é um grão de areia. E em relação ao buraco negro, o Sol é um grão de areia. Aí eu fiquei pensando assim, e ele narrando, né? Aí eu fui ler os comentários, e alguém comentou assim, né? Num comentário. E tem gente que ainda diz que existe um Deus que faz essas coisas, né? E aí alguém comentou na sequência, não, mas é por isso mesmo que eu acredito que existe, porque não é possível. Como que alguém explica? Porque, assim, é um buraco negro dentro da nossa galáxia. Ele está dentro da nossa galáxia, é enorme. E assim, o buraco negro é um buraco negro porque quando a luz entra, ela não consegue sair. Por isso que é escuro lá dentro. Você está entendendo? Na velocidade da luz, a luz entra dentro do buraco negro e não consegue sair. Tamanho é a profundidade, né, a espessura desse buraco. A luz não consegue sair, por isso que a gente não consegue ver nada lá dentro. E mesmo assim esse buraco não engole nem o Sol, nem a Terra. Quem colocou ordem nessas coisas? Alguém pode dizer, não, porque é física, é não sei o quê, são as massas, que não sei. Legal. Esse é o jeito que você arrumou para explicar isso aqui. Eu prefiro olhar e falar assim, realmente, essas coisas, eu dou, a explicação que eu dou para isso é, não é possível que não exista uma força superior que coloque ordem nesse caos. Não é possível. E aí, eu estou dizendo isso para vocês, para dizer o seguinte, meu irmão, e aí você olha para o seu problema, para a sua realidade, para a sua necessidade, e essa sua necessidade, esse seu problema te impede de olhar para esse Deus e agradecer esse Deus pelo dom da vida. Quando você for pensar no seu problema, eu vou lembrar para você, sempre, não esquece do buraco negro. Está engolindo um monte de estrela lá. Que é muito maior que o planeta Terra. Vocês estão entendendo? A fé viva, irmão, não é uma fé infantil. Não é uma fé ignorante, uma fé desprezível. Quando eu estou dizendo que nós temos que preservar e cultivar uma fé viva entre nós, é para dizer o seguinte para você, meu irmão, minha irmã. Existe um Deus que a gente chama do jeito que a gente chama, e é assim que a gente escolheu se relacionar com Ele. E esse mesmo Deus que coloca a ordem nesse caos que é o universo, porque assim, esse buraco negro está dentro dessa galáxia. Existem outras milhares de galáxias por aí. Ou milhares de galáxias com outros fenômenos acontecendo. Outras coisas acontecendo. Então assim, o que eu estou dizendo para você chega a ser ridículo você dizer para mim, alguém dizer para mim, não, esquece, isso aqui, acabou, morreu, fim. Eu tenho um amigo meu que diz assim, eu acredito que a vida não acaba aqui, porque a vida é muito grande para acabar aqui. É só por isso. A vida é muito grande para acabar aqui. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo ressaltando a fé dos filipenses, é dizendo para os filipenses assim, ó, tem muita coisa boa nesse jeito de vocês de ser igreja. Pensem nisso. E tem muita coisa boa no nosso jeito de ser igreja. A gente precisa ressaltar isso. E aí o apóstolo Paulo vai dar sinais. Quais são os sinais de uma fé viva? Então eu queria dizer algumas coisas para você aqui. Primeiro sinal, comunhão. Comunhão. Se você voltar para o texto, o apóstolo Paulo diz assim, ó, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Queridos, não vai ser agradável frequentar essa comunidade se você não tiver com o coração aberto para a comunhão dessa comunidade. Às vezes eu fico pensando assim, né, refletindo, por que uma pessoa deixa de congregar conosco? Porque eu perdeu o prazer da comunhão. Perdeu o prazer da comunhão. E por que uma pessoa insiste em congregar conosco? Porque conserva o prazer da comunhão. E uma fé viva
ela está vinculada e ligada à comunhão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Se vocês têm algum encorajamento, para que serve o encorajamento em Cristo? Para a gente compartilhar e te encorajar. Eu te encorajo. Você olha para mim e eu te dou coragem. Continua aí. Continua firme. A gente segue orando. A gente segue intercedendo. Isso vai passar. Né? Isso tem que passar. E a gente está junto. Às vezes eu mando mensagem para alguns irmãos e falo assim, ó, a gente está à disposição e uma oração não vai custar nada para nós. Nem que seja uma oração. E pensar na oração, irmão, é dizer o seguinte, quando você está orando por mim na sua casa, você está fazendo um grande ato de valor, porque você está, primeiro, parando a sua rotina para orar por mim, e, de alguma forma, compartilhando do seu tempo, e dedicando esse seu tempo a mim. A mim. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Então, a gente não pode, irmãos, nós não podemos entender que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos na comunidade. É uma comunidade que está aqui presente, que está assistindo a gente, mas é uma comunidade. Comunidade para pedir socorro, comunidade para celebrar também, quando tem que celebrar. Eu gosto de ressaltar o dia que eu fui no enterro de um querido amigo chamado Pedro Flor. Cantava muito, ele era lá na Bethesda. Pedro, um jovem, cometeu um suicídio. Acho que o Pedro tinha 21 anos de idade quando ele cometeu esse suicídio. E nós fomos no enterro do Pedro. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Eu lembro que Pedro foi enterrado e aconteceu um fenômeno de que ninguém do velório foi embora enquanto ele não tinha sido enterrado. Ele era muito querido, muito gente boa, menino 10. Infelizmente, tinha muito problema com emocional, assim, com depressão. Aí foi para as drogas. Mas assim, se você jogar no YouTube Pedro Flor, você vai ver ele cantando na Bethesda. Como ele cantava bem, tinha uma voz assim incrível. E o Pedro se matou por conta de uma questão emocional, familiar. Era tudo muito complicado na vida dele, muito angustiante. Mas eu lembro do dia do enterro, do velório do Pedro, do enterro do Pedro. O tanto de crente que tinha. O tanto de gente que amava o Pedro. Então assim, meu irmão, e a gente sabe disso, né? Tem uma coisa em nós, esses nossos jeitos de ser comunidade, de que você pode ter certeza, no dia do teu velório, quantas alças tem um caixão? 6? Acho que é isso, né? Tem muito mais gente para carregar o seu caixão do que alça. Isso é ser comunidade. Eu estou dando esse exemplo da morte, né, que é esse exemplo trágico da morte, só para dizer o seguinte para você não está sozinho. Você não está sozinha. E isso tem que gerar em você ânimo, alegria. E devolver a você prazer em ter fé. Então, quando você tiver com algum problema, alguma dificuldade, escolhe um de nós aí. Você tem muita gente. A gente é uma igreja pequena, temos 50, 60, 70 pessoas aqui na comunidade, mas você tem 70 opções de contato que você pode pedir para desabafar, pedir uma oração. Pedir uma oração. Porque é aquilo, né? Eu gosto de fazer essa comparação com as igrejas grandes que tem por aí. Se você for de uma igreja grande que tem 10 mil pessoas, pergunta para a pessoa que vai nessa igreja grande, quantos contatos da igreja ela tem no celular dela? São pouquíssimos. São pouquíssimos. Agora, nós aqui, numa igreja que tem um alcance menor de pessoas, todos nós temos os mesmos contatos das mesmas pessoas da comunidade. Então, quando você tiver que pedir uma oração, pedir um socorro, pedir uma ajuda, você tem gente para pedir. Pedir para quê? Para ter encorajamento, para ter... O apóstolo Paulo diz assim, ó, se há alguma afeição em compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Porque assim, às vezes a gente fica preocupado com o número de pessoas na igreja e esquece o que está acontecendo no núcleo da igreja. No núcleo da igreja. Eu acho que é por isso que Jesus fugia de multidão. Porque na multidão, a tendência é as coisas se espalharem a ponto de perder a sua força.
E Jesus, pode olhar os textos bíblicos aí. Se tem alguém que estava o tempo todo fugindo de multidão, era Jesus. Vinha a multidão, ele ia para lá. Tem texto que diz assim, ó, Jesus estava ali, de repente Jesus sumiu. De repente Jesus sumia. Por quê? Porque em multidão as coisas perdem a força. Mas no meio de nós, aqui entre nós, a gente tem essa oportunidade de viver e saber, como eu gosto de dizer, a gente sabe, até nome de tio, de alguns irmãos aqui a gente sabe, primo, tio, de tão próximos que a gente tem esse prazer de ser. Então, uma fé viva está intrinsecamente ligada a esse nosso prazer de ter comunhão, irmãos. Ter comunhão. E comunhão, eu acho que é o segredo da sobrevivência de qualquer comunidade de fé. Comunhão. É você poder ter a liberdade de virar para mim e falar assim, posso pedir para você uma oração? Posso pedir para você um conselho? Posso? Porque essa é a liberdade que nós temos, que é uma liberdade que o Espírito gera no meio de nós. E uma fé viva e pulsante tem a ver com essa liberdade do Espírito, de você pedir uma palavra de encorajamento, um conselho. Eu tenho mais tranquilidade de pedir um conselho para você do que para um familiar meu. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho essa sensação. De chegar para você e colocar, estou com uma dificuldade tal. Eu tenho mais tranquilidade para compartilhar com você um problema meu do que com um familiar. Com um familiar. Por quê? A gente não pode negar o inegável. Essa tranquilidade é dom do Espírito, irmão. É o Espírito que gera em nós essa segurança. E essa segurança tem que fazer a gente olhar, entender que por causa dessa segurança que nós temos uns com os outros, a gente precisa praticar uma fé que é viva. Vou repetir, não essa fé modorrenta. Não uma fé que olha para o problema, para a vida, para a dificuldade da vida, se abraça com calma. Gente, pelo amor de Deus, não faça acordo com o fracasso. Não faça acordo com o fracasso. Você não precisa fazer acordos com o fracasso. Você precisa mudar de profissão? Precisa mudar de carreira? Avisa a gente que a gente vai começar a orar para que você tenha muito sucesso nessa sua mudança de profissão, de carreira. Conversa com a gente, que a gente pode trocar ideia, conversar. E começar a despertar na gente essa certeza de que, olha, o louvor é bom. Estar aqui com vocês é bom. Mas, segunda a sexta-feira, cada um de nós está vivendo a sua rotina. E nem por isso a gente perdeu de vista ou perdeu o prazer de ser comunidade. Amém, irmãos? A gente não precisa perder esse sabor de ser comunidade de verdade. E o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa aqui que eu acho bonita, quando ele diz assim, ó, que vocês tenham um só espírito e uma só mente. E aí tem uma música, eu não lembro agora, mas eu acho que é de Gerson Borges, quando ele diz assim, ó, uma só mente, uma semente. É isso, irmão. A beleza de ser igreja é que a gente está aqui cuidando de um jardim. Todos nós. Um jardim. Um jardim no qual a gente coloca o nosso coração. Então tudo que é feito aqui tem que ser feito em verdade, em transparência, com cuidado. Porque nós estamos colocando nosso coração aqui, com cuidado. E a diferença entre nós e as pessoas que lidam com a religião apenas como superstição, apenas como estou precisando, vou lá, faço alguma coisa, uma mandiga, faço não sei o quê e resolvo o problema. A diferença é que as coisas aqui, como comunidade, não são episódicas.
são permanentes, são perenes. Então, quando nós estamos num relacionamento de irmãos, de comunidade, de fé, nada aqui aconteceu e a gente simplesmente esquece. Tudo aqui tem que acontecer e continuar acontecendo, permanecendo. Ou seja, a gente vem à celebração, vem no culto de manhã, domingo de manhã, não porque eu preciso vir, vou buscar minha bênção e vou embora. Não, eu venho aqui, sou abençoado e também sou uma bênção para a sua vida, para a vida de quem eu tiver contato, uns para com os outros. Às vezes, a gente não está bem. Às vezes a gente está com o nariz virado, a gente não está bem humorado, às vezes a gente está com alguma dificuldade, está com alguma preocupação, com alguma angústia, e está tudo bem, irmão. Aqui você não precisa ser falciane aqui não. Aqui você não precisa ser falciane, aqui tudo bem, tem dia que não está bem, a gente está virado mesmo. Mas aqui é um lugar onde você pode se permitir, mesmo passando por um tempo ruim, se permitir duvidar do seu mau humor. Aqui. Porque todos nós aqui estamos com o coração sincero diante de Deus. E a gente está aqui provocando vocês o tempo todo. Para que vocês estejam com o coração sincero diante de Deus. Por quê? Mas é só porque é um prédio? Não. É porque tem um ajuntamento de pessoas que dispuseram os seus corações para estar junto. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Nada façam por ambição. Nada façam por motivação egoísta. Nada façam por vaidade. Mas em humildade, considerem-se uns aos outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Entende onde a gente quer chegar? É isso que a gente quer ser. É isso que a gente quer ser. E a gente só vai ter uma fé viva, irmãos, no Evangelho de Jesus. A fé só pode ser viva se ela for compartilhada, se ela for coletiva, se ela for comunitária. Já falei e vou repetir, esse negócio de que eu sou igreja, eu me basto, isso aí é loucura do mundo moderno. Você não se basta, querido. Você não se basta. Você não se é suficiente. Nós precisamos conviver, nós precisamos compartilhar, nós precisamos experimentar. Eu preciso te ver, você precisa me ver. E nessa de a gente se compartilhar experiências da vida, o Espírito vai tratando o nosso coração. E aí o apóstolo Paulo até diz assim, e ele é radical, porque ele fala assim, seja o vosso modo de pensar o mesmo de Jesus, que sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou e habitou entre nós como servo. Então, uma fé viva, irmãos, tem a ver com doação, com entrega, mas não é uma doação entrega etérea, é uma doação, uma entrega uns aos outros. Jesus diz assim que o mundo ia conhecer a gente por uma coisa, né? Não é porque a gente bota a mão e as pessoas são curadas. O mundo não vai conhecer a gente porque a gente fala e de repente acontece um milagre. Não. Jesus diz que o mundo ia conhecer a gente por causa do amor que a gente tem um pelos outros. Entende? É pelo amor. É por causa do amor. Então, se você me perguntar assim, o que eu mais desejo para os próximos 10 anos da comunidade? Que a gente continue se fortalecendo em amor. Em amor. As outras coisas, prédio novo, estrutura nova, mais gente na igreja, isso é consequência. Isso vai acontecer ou não vai acontecer? E como eu gosto de dizer, que eu lembro muito do que o pastor Daniel uma vez me disse: o terreno, a casa, as ovelhas não são minhas, é do Senhor. Eu vou fazer a minha parte, certo de que Ele não fale em fazer a parte dele. Então, se a gente continuar se amando, se cuidando, se abraçando, se acolhendo, o resto é consequência. O resto é consequência. E aí, para caminhar na minha reflexão aqui, para ter uma fé viva e pulsante, é ter Jesus como modelo mesmo.
ter Jesus como referência. E ter Jesus como referência é ter referência de Jesus, disso que os teólogos chamam de kenosis. Kenosis é esvaziamento, é o Deus que se esvazia e se permite ser humano. Gente, isso aqui é um exercício que a gente não consegue sequer imaginar. Mas a gente só nos cabe louvar. Imagine só. Você é Deus e você se permite se esvaziar da divindade para ser servo. Então, é mais ou menos dizer para quem se acha, para quem acha que é alguma coisa, cala a tua boca que tu não é nada, né? Tu não é nada. O nosso referencial tem que ser Jesus mesmo. Do que você precisa? Qual é a sua necessidade? Ela é importante. Ela é importante. Sua necessidade é importante, suas angústias são importantes. Mas preste bem atenção, você foi chamada para ter Jesus como referencial. Ou seja, a sua necessidade é importante, mas a do teu irmão também é. A de quem sofre também é. A de quem passa necessidade também é. E assim, a nossa fé vai ganhando vida. Sabe por quê, irmão? Porque tem também um negócio de troca de experiências de problema. Quando você está com o seu problema, você ouve alguém com problema, você fala, realmente, eu estou reclamando de barriga cheia. Né? Vou dar uma segurada nas minhas reclamações. Por quê? Não porque você está se vangloriando sobre o problema dos outros, né? Que isso também não é bom. Mas é você entender que esse planeta Terra não gira em torno do teu umbigo. Entende? As coisas não funcionam em função de você, da gente. Hoje você está aqui firme e forte, amanhã você está mal, e aí? Se você destrata as pessoas, não trata bem as pessoas, como é que você vai poder pedir ajuda? Pedir socorro? Pedir uma oração? Você não tem nem coragem de pedir uma oração. Então, a gente vai ter uma fé viva e pulsante, e eu coloquei pulsante mesmo que tem a ver com pulso mesmo, de pulsar. A gente vai ter uma fé viva e pulsante quando a gente olhar para Jesus e entender que mais importante do que a performance é o nosso coração. É o nosso coração. Como está o seu coração? Aí, gente, eu tenho certeza que o coração, quando ele está bem, é como diz o texto bíblico, né? O nosso rosto fica formoso. Formoseia o rosto. Então, a minha questão é como está o teu coração aqui. Porque você pode estar cantando bem, louvando bem, você pode ser um excelente profissional de onde você estiver. Mas se o seu coração não estiver bem, tudo não passa de falsidade. E uma hora a ficha cai. E geralmente quando a vida se impõe sobre a gente, a pancada é pesada. Mas se a gente está com o nosso coração bem, com a nossa alma, com os nossos sentidos bem, irmão, qualquer coisinha que alguém fala alguma coisa aqui, você está glorificando a Deus, mas não porque é bonito o que o irmão falou, o pastor falou, o pregador falou. Não, irmão, é porque no teu coração uma coisa testificou, faz sentido para você, no teu coração. E aí você dá um glória a Deus, você dá um sorriso, você fica bem, porque o seu coração está bem. Então, aqui na comunidade, a gente vai viver uma fé viva e pulsante quando a gente começar a entender que a gente precisa cuidar muito bem do nosso coração e do coração dos nossos irmãos. Então, se você parar para me perguntar o que eu desejo para os próximos 10 anos dessa comunidade, que a gente seja exemplo de cuidado um com o outro. Amém, irmãos? É possível fazer. Não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. É só cada um de nós entender que nós somos todos responsáveis por essa comunidade. Porque o apóstolo Paulo diz isso aqui, né? Ele diz isso aqui. Façam aí e que não seja necessário eu estar no meio de vocês. Porque senão eu vou ficar achando que tudo que eu fiz foi inútil. Foi em vão. E eu não quero que seja em vão. Eu quero que tenha uma utilidade.
Não esqueça, você que está aqui, você que está assistindo a gente, você que está acompanhando a gente, não esqueça. Essa comunidade vai seguir o ritmo do teu coração. Essa comunidade é uma construção sua também. Se você estiver para frente, animado, construindo, fazendo acontecer, meu irmão, não tem que segurar a gente. Agora, se você viver o tempo todo borocochô, o tempo todo para baixo, o tempo todo desanimado, o tempo todo reclamando, porque parece que tem gente que só sabe reclamar. Só sabe reclamar. Né? O famoso murmurar, né? Murmurar, porque a gente não fala reclamar, porque a gente fala murmurar. Só sabe murmurar. A gente não tem, como diz o ditado, não tem santo que dê jeito. Não tem santo que dê jeito. Agora, se você entender que essa comunidade, essa igreja, ela também é sua, porque ela também é sua. Então, uma coisa que a gente aqui como pastor não faz. Essa igreja não tem dono. O Senhor dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Se você entender que essa igreja também é sua, a gente vai começar a viver cada vez mais uma fé viva e pulsante, que dá alegria, dá gosto de compartilhar. Amém, irmãos? Amém? É isso. Vamos orar? Eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Se você pudesse se aproximar de alguém aí, e a gente orar um pelos outros. Então é assim, semana que vem a gente começa a comemorar o nosso aniversário. E você está convidado a estar aqui com a gente. Você que está assistindo a gente, está convidado a estar aqui com a gente. O culto vai ser bom se você vier. Se você não vier, o culto não vai ser bom, ok? Vai ser legal, vai ser bacana se você estiver aqui com a gente. Se você não estiver, não vai ser bom. Não vai ser bacana. Então eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Orar por quem está ausente, por quem foi viajar. Eu vi que algumas pessoas foram viajar. Eu acho que a gente pode interceder por essas pessoas que estão viajando também e orar. Cada um de nós, uns pelos outros. Amém, irmão? Podemos orar? Senhor, nós oramos mais uma vez essa manhã, com o coração agradecido, por cada irmão que está aqui, por aqueles que estão acompanhando a gente pela internet, que a Tua boa mão alcance cada um dos nossos corações e nos ajude, Senhor, a viver cada vez mais uma fé viva e pulsante. Nós temos consciência que isso depende da gente. Nós temos um bom referencial que é Jesus, que é Teu Espírito, que a Ruá Divina sopre sobre nós vida, para que nós possamos viver cada vez mais uma comunidade, ser uma comunidade viva, brilhante, encorajadora, animada pelo Teu Espírito Santo. Ajuda a gente, dá ideias, ilumina nosso coração, a nossa mente, tira do nosso coração todo desânimo, toda falta de alegria, derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito Santo, o Espírito da vida, em nome de Jesus. Amém.